Boa noite, meus queridos e maravilhosos alunos. Vamos para mais uma aula de planejamento tático para a gente nos qualificar melhor como assistente administrativo. Vamos lá, meu querido Júnior, vamos focar aqui na aula de hoje, meus queridos. Qual é o assunto de hoje, professor Gilvan? Qual o assunto de hoje? Qual a importância? Planejamento tático. Os objetivos de aprendizagem mostram como as empresas planejam o seu nível intermediário. A gente vai conceituar o planejamento tático, explicar vários tipos de planos táticos, ilustrar os planos táticos, como são implementados. Ou seja, a gente vai recordar a aula anterior com algumas questões, certo? Que a gente fez algumas questões, certo? Então vamos lá. Vamos colocar algumas questões, vamos praticar. Professor, olha a pergunta que não quer calar, meus queridos, para a gente ficar praticando mais e mais, professor Gilvan. Faça um esquema demonstrando o desdobramento dos objetivos empresariais. Vamos lá, meus queridos. Qual a resposta, professor? Missão, objetivos estratégicos, objetivos táticos e objetivos operacionais. Olha como responderia essa questão. A missão, gente, é como a empresa, ela, né, por que ela foi criada? Qual o motivo da criação dela? Então, ela tem uma missão. A missão é produzir produtos padronizados, customizados, várias aplicações na indústria de ferramentas. Os objetivos estratégicos, presidente, é 12% do retorno sobre o investimento, 5% de crescimento anual. Aí o que ele pede? Olha, presta atenção aqui, ó, 12% de retorno sobre o investimento. Aí o diretor financeiro, o diretor industrial e o diretor de marketing, eles têm que trabalhar em conjunto para poder atingir esses objetivos. Tem que ter um lucro anual de 12%, devedores duvidosos até 2%, oferecer balancetes mensais até de 10%. Tem que produzir pelo menos 1.000 ou 1.200.000 peças ou produtos a custo de R$18. Reduzir os custos. É mais ou menos essa pergunta para que você possa responder. Olha essa questão, que linda, professor. Questão magnífica a respeito das características do planejamento tático. Enumere a segunda questão. Olha só a segunda questão de uma maneira bem simplória. Então, como assim, pessoal? De que forma a gente vai conseguir entender esse assunto? Olha só. A primeira. Está focado na racionalidade de tomada de decisões. É sistêmico. É uma técnica de alocação de recursos. É uma função administrativa que interage dinamicamente com as demais. É uma técnica de coordenação. Então vamos lá. É uma técnica de coordenação. De cara já está colocado ali, ó. Integra várias atividades no sentido de realizar objetivos de maneira eficaz. Vocês estão conseguindo observar? E a obtenção de objetivos desejados. Desejados, meus queridos alunos. De uma maneira bem simplória. Para vocês conseguirem entender este assunto. Deu para entender? Então, meus queridos alunos, vamos para o outro. Pois, ao estabelecer esquema para o futuro, o planejamento funciona como meio de orientar o processo decisório. Olha só, gente. O outro está relacionado com as demais funções administrativas. Sendo influenciado por todas elas, em todos os níveis. Considera a empresa o órgão
seja departamento, divisão, como uma totalidade, tanto no sistema como nos subsistemas que compõem, bem como as relações internas e externas, meus queridos alunos. Que massa, professor. Estou observando aí. Considera a empresa, o órgão, o departamento, divisão como uma totalidade, tanto o sistema como o subsistema, que compõem, bem como as relações internas e externas. De forma antecipadamente estudada e decidida, reflete a otimização na alocação de recursos, meus queridos alunos. De recursos. Então, meus queridos, olha só que massa, professor. Que show que o senhor está colocando aqui para a gente entender melhor. Considera a empresa ou órgão, seja departamento ou divisão, como uma totalidade. Essa daí é simples. Simples, tem como a gente focar. Antecipa, é de forma antecipada e estudada, reflete a otimização de recursos, a alocação, certo? É interessante. Então, de cara, nós temos a 5, nós temos a 1, está focada na racionalidade, estabelece esquema para o futuro. Aí nós temos a 4, que é uma função administrativa que interage dinamicamente com as demais, está relacionado com as demais funções administrativas, com a organização, direção e controle, influenciando e sendo influenciado por todas elas em todos os níveis. 2. Pois considera a empresa ou órgão, departamento, divisão como uma totalidade, tanto o sistema como os subsistemas que compõem, bem como as relações internas e externas. Última. 3. De forma antecipada, estudada e decidida, reflete a otimização na alocação e dimensionamento de recursos, como as demais empresas poderá contar no futuro para suas operações. Então, a gente fez a primeira e a segunda, agora nós vamos para a terceira questão, professor, revisando a aula anterior. A terceira questão. Quanto aos níveis de planejamento, qual a relação entre os tipos de abrangência, extensão e o grau de incerteza? Vocês lembram que eu falei na aula anterior, que eu falei que existem 3 níveis, e nível institucional ou estratégico, que tem como a extensão a longo prazo, e o nível tático tem a extensão a médio prazo, e nível operacional tem a extensão a curto prazo. Cada um tem seu nível de extensão. Cada um tem seu nível de extensão, professor Gilvan. Cada um. Então, quero que vocês acompanhem essas questões, certo? Para que vocês possam entender, certo? As questões de forma simples, certo? De forma simples, de forma tranquila, certo? Então, meus queridos alunos, conseguiram compreender, conseguiram entender que eu estou colocando para vocês nunca, jamais esquecer nessas questões. Gente, é simples, é tranquilo, de forma que nós possamos fazer um quadro. A gente pode fazer um quadro aqui, certo? Um quadro bem simplório. A gente vai fazer um quadro bem simplório para vocês conseguirem compreender e entender este assunto de maneira fácil, certo? De maneira fácil e bem abrangente, certo? Há alguma dúvida em relação ao que eu estou colocando? Acredito que vocês não terão dúvidas, certo? Nesse contexto. Não tenha dúvidas nesse contexto. Então, vamos lá, professor Gilvan. Vamos desenhar. Olha só. Que lindo, que lindo. O desenho, professor. O quadro, abrangência
Abrangência no nível estratégico, conhecido como nível institucional, é a sua totalidade. Nível intermediário, quanto ao seu planejamento, é tático, ele é uma área específica da empresa, como um departamento ou divisão. Geralmente, ele é a longo prazo, tem limitações das variáveis envolvidas para reduzir a incerteza e permite a programação. Já a estratégico é longo prazo, nunca esqueça disso. Grau de incerteza é grande demais, gente. Aí é o nível que mais contém incertezas. Já o nível é operacional e o planejamento é operacional. Ele envolve uma tarefa, uma operação ou atividade específica. É de curtíssimo prazo, reduzido, e o grau de incerteza é reduzido, porque ele trabalha mais com racionalização das atividades. Pronto, gente. Terceira questão. Quarta, professor. Quarta questão. O planejamento tático é um conjunto de decisões tomadas deliberada e sistematicamente envolvendo atividades futuras. Está contido no planejamento estratégico e não representa um conceito absoluto, mas relativo, pois depende daquele ou das alterações feitas naquele. Além disso, o planejamento tático envolve os seguintes aspectos. Quais são os aspectos, professor Gilvan? Nível de decisões, nível temporal, que é a dimensão temporal, e amplitude de efeitos. O que significa isso? O nível de decisões, o planejamento tático é decidido e desenvolvido nos escalões médios da empresa, isto é o nível intermediário, professor Gilvan. Já da dimensão temporal, o planejamento tático é dimensionado no médio prazo, amplitude de efeitos. As decisões envolvidas no planejamento tático abrangem parte da empresa, isto é, a sua amplitude é departamental, professor Gilvan. É departamental, de maneira simples. Gente, entenda, são de maneira simples, para a gente poder entender, compreender, meus queridos, este assunto. Certo, meus amados alunos? Há alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, gente, pegue os slides que vão ser enviados, os primeiros da aula 1, da aula 2, aí vocês vão conseguir entender a aula 3 e a aula 4. Vamos para a quinta questão. Para alcançar essa integração de esforços em plena identificação com a estratégia empresarial, os planos táticos. Opa, professor Gilvan, a gente falou bastante de planos táticos. Precisa compreender por quais políticas. Lembra que o planejamento estratégico, tático operacional, envolve planos, certo? Que são conhecidos também como estratégias políticas. Vamos entender o que seria isso. Quais são as políticas que envolvem o nível estratégico, tático e operacional, professor João? Vamos lá. Quais os tipos de política? Existem 3. Cada um no seu quadrado. Vamos lá. As políticas globais da empresa são desenvolvidas no nível institucional e está relacionado com a estratégia organizacional e os aspectos globais da empresa. As políticas com relação a acionistas, clientes, fornecedores, concorrentes, funcionário, governo, ecologia estão entre elas. Todas as demais políticas devem se adequar a ela. Então, essa é a principal abrangência sobre as políticas globais que estão envolvidas no nível estratégico, professor amado, estratégico, certo? De uma maneira bem simples, para que a gente possa entender, compreender. Tranquilo? Tranquilo? Essa é uma maneira simples e simplória, meus amados alunos. Que vocês consigam compreender, entender este assunto. Professor, e as políticas administrativas desenvolvidas no nível intermediário, conhecido como tático,
relacionado predominantemente com os aspectos internos da empresa, professor Gilvan. Aspectos internos, exatamente. As políticas de pessoal, marketing, produção, finanças, abastecimento são exemplos típicos. Já as políticas operacionais são desenvolvidas para ser seguidas pelo nível operacional. Está relacionado com os aspectos específicos da empresa, da atividade empresarial. As políticas de redução de custos, compras, salários, admissão, funcionários, controle, tudo isso aí é importante demais, meus queridos, muito importante, tá? É importante demais a gente conseguir entender e compreender essas políticas, certo? Essas políticas de, certo? Políticas operacionais, ok, meus queridos alunos? São políticas operacionais, para a gente conseguir compreender que a importância dessas políticas, ok, meus queridos alunos? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida do que eu estou colocando aqui para vocês? Certo, meus queridos? É importante, meus queridos alunos. Importante para que vocês possam entender e compreender, certo? Então, essas questões que eu coloquei aqui para vocês é uma pequena revisão da aula anterior, para vocês ficarem craques neste assunto. Craques mesmo. Vamos lá. Agora nós vamos fazer um resumo do planejamento estratégico. Resumo de que nós vimos, certo? A gente vai fazer um pequeno resumo. Professor, o planejamento estratégico é só o resumo dessa etapa, que foi a primeira etapa que nós vimos. Determinação dos objetivos, análise externa, análise interna, formulação de alternativas estratégicas, elaboração de planejamento, implementação e avaliação. Essas são as etapas do planejamento estratégico. Primeiro, determine os objetivos, depois faça uma análise ambiental, certo? Externa, organizacional, que é interna. Formule as alternativas e estratégias. Faça a elaboração do planejamento. Faça a implementação de execução. Faça a avaliação de resultados. A determinação de objetivos, gente, ela segue uma hierarquia. A hierarquia de objetivos, que primeiro é o estratégico, tático e operacional. Depois ela entra uma análise ambiental externa, que envolve a análise penstal, que é uma análise geral do ambiente, que é os fatores tecnológicos, políticos, econômicos, legais, demográficos, ecológicos, e depois ambiente de tarefa, que é olhar para os clientes, concorrentes, fornecedores, e depois uma análise ambiental de cenários. Depois que você faz isso, você faz uma análise organizacional interna, que onde eu vou olhar os recursos organizacionais, as competências. Depois eu dou uma olhada na formulação de alternativas estratégicas, que é a busca de opções. É uma estratégia ofensiva, estratégia defensiva, estratégia dual, postura estratégica. Depois eu faço uma elaboração do planejamento, que é a filosofia de planejamento. Planejamento conservador, planejamento otimizante, planejamento adaptativo. Depois eu faço a implementação e execução da participação das pessoas. Comunicação intensiva, preparação prévia das pessoas, reforço contínuo, avaliação sistemática, recompensa por resultados. Depois eu faço uma avaliação dos resultados, que é retroação intensiva, avaliação contínua. Ah, professor, que bacana que o senhor está colocando aqui para conosco. Tá? Deu para entender e compreender, bacana. Então a gente tem que fazer esse tipo de etapas. Etapas, tá, gente? Etapas de forma bem resumida, certo? Do planejamento estratégico. Professor, o planejamento estratégico, ele analisa as condições ambientais, verdade. Fazendo uma pequena revisão para que vocês
entenderem o que seria o planejamento tático. Então, é preciso olhar para fora para entender o que está ocorrendo. Então, fazendo uma análise ambiental, é a maneira pela qual a empresa procura conhecer seu ambiente, gente, externo, diagnosticar o que nele ocorre. Então, as empresas, antigamente, quando a gente viu lá bem no início da nossa aula, a gente viu sobre os teóricos, os principais teóricos da administração, certo? Os principais teóricos da administração, certo? Então, o que nós estamos aprendendo aqui, planejamento estratégico, fazendo análise das condições ambientais. Esse é o principal foco. Fazer análise. Então, meus queridos alunos, são pontos cruciais. São pontos cruciais que nós temos que ter dentro deste papel, que é eu analisar as necessidades, eu buscar a efetividade, que é buscar a eficiência, eficácia, entendeu? A eficácia, tornar-se fundamental, conhecer o ambiente externo, entendeu? Então, tudo isso aí. Entendeu? Então, isso, suas necessidades, dificuldades. Então, tudo isso aí, suas necessidades, recursos disponíveis, oportunidades, ameaças, coações, contingências dos quais ele não pode fugir, escapar. Tudo tem que olhar nessas questões, tá? Toda empresa, ela não pode ter um olhar fechado, como eu falei bem anteriormente. Nós, empresas, nós não podemos jamais ter uma empresa e olhar só de maneira interna. Entendeu? Não dá. Certo? Então, o que acontece? É complicado. Uma empresa que não olha de maneira estratégica. Então, eu vou fazer a análise ambiental, é a maneira pelo qual a empresa tem que procurar conhecer seu ambiente externo e diagnosticar, por exemplo, a pandemia, gente. A pandemia foi um fato. Se você não soubesse olhar, analisar, você poderia acontecer que você poderia quebrar. Deu para entender? Muita gente acaba quebrando por falta desse senso, certo? Desse senso. Tudo isso, meus amados alunos, são aspectos importantes. São aspectos que acabam fazendo com que a gente acabe não tendo esse olhar crítico, esse olhar esses fatores, certo? Dentro da organização. Então, eu tenho que ter uma análise, eu preciso observar as oportunidades. Lembra da análise fofa? Análise SWOT? Lembra que eu também cheguei a comentar com vocês sobre plano de ação? Qual é a importância do plano de ação? De que forma os planos de ação estão contidos, certo? De que forma os planos de ação eles devem ser permanentes, certo? E diários. De que forma, professor? Deu para entender? Então, meus queridos, é importante nós utilizarmos esses fatores de suma importância dentro da organização. Então, depois que nós vimos aí
O que seria uma análise de condições ambientais, professor? Preste atenção. Nós estamos aqui, uma análise, se a gente está fazendo análise de condições ambientais, onde a gente vai olhar as necessidades, os recursos disponíveis, a oportunidade, dificuldades, restrições, ameaças, coações. É um extrato ambiental mais próximo. A empresa precisa conhecer seu ambiente. Quem são o ambiente? Os clientes, os fornecedores, os concorrentes, os agentes regulatórios. Ah, professor, eu sou empreendedor, eu odeio política. É, meu querido, mas uma tomada de decisão política afeta o teu negócio. Tu vai odiar a política? Tu tem que estar por dentro, escolher os seus representantes de maneira justa, certo? Quem vai te representar, porque pode prejudicar. Então, gente, eu tenho que criar condições para que minha gestão do conhecimento estratégico da empresa ela seja eficiente, ela seja positiva. O problema é que as pessoas não vê a importância nisso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Conhecimento estratégico é vital. É vital. É vital, meus queridos alunos. Deu para entender? Então, nós temos que saber utilizar, pensar essas questões, certo? Tranquilo? Tranquilo, meus queridos? Então, conseguiu observar? Então, trate-se de condições para a gestão de conhecimento. A gente tem que saber essa gestão de conhecimento, certo? A gente tem que saber trabalhar essas questões de conhecimento, essa gestão, fazer análise de dados, certo? Fazendo análise de dados. Tudo isso aí é de suma, hiper, mega importância, certo? Então, meus queridos, não perca esses fatores, certo? Não perca. Pense bem, certo? É importante sabermos trabalhar, pensar, agir de maneira sábia, meus queridos alunos. De maneira envolvente, meus queridos alunos. Ok? Estou mostrando aí para vocês essa importância. Professor, vamos lá. Eu vou falar para vocês de um assunto chamado de análise SWOT e análise PERT. Os dois, eles têm que andar de mão dadas. Dentro do análise ambiental, a gente tem que ter uma visão macro. E nós temos que ter uma visão micro ambiente. A visão micro ambiente. Certo? Que visão é essa, professor? Visão macro e visão micro. Preciso que vocês entendam. Então, vamos lá. Análise SWOT. Você vai analisar os pontos fortes e os pontos fracos da tua empresa. Junto com essas análises SWOT, existe pontos positivos, que é a oportunidade, que é vista de maneira externa, e as ameaças, que é vista de maneira externa. Lembra que você tem que olhar os fatores tecnológicos, políticos, econômicos, legais, sociais, demográficos e fatores ecológicos? Ah, sim, professor. Eu lembro. O senhor falou muito sobre isso. Certo? Então, meus amados alunos. Então, meus queridos. Tá aí. Tá aí essas questões. Então, tranquilo? Então, meus queridos alunos. É importante essas questões.
Então, visão macro e visão micro. O que seriam fatores tecnológicos? Por exemplo, nós tivemos aí um exemplo de uma empresa que quebrou. Nós tivemos a Kodak. A Kodak, ela não observou, ela não teve uma visão macro de ambiente. Ela não acompanhou a evolução tecnológica. Ela não quis e ela ficou para trás, certo? Então, cuidado com essas questões. Fatores políticos. Tem decisões políticas que entra, é até chamado de fatores políticos legais. Esses dois andam junto. Fator macroambiente político, que se escreve assim, gente, político legal. Geralmente vai ser escrito assim. Eu nunca separo, quando eu faço uma análise ambiental, desses dois nomes, político legal. Porque as decisões políticas, na hora do Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Teresina, ou de Betânia, ou de qualquer cidade, ela toma uma decisão. Por exemplo, eu tenho uma lanchonete na praça principal de São Francisco do Piauí. De repente, o prefeito de São Francisco do Piauí, ele vai fazer uma decisão política de fazer uma revitalização dos bairros, principalmente das praças, dar mais vida às praças. O que significa isso, professor Gilvan? Aí, meu trailer, que fica bem no centro, bem na praça, vai ter que ser retirado e eu vou ter que ir para outro lugar. Então, isso foi uma decisão política, que poderá me prejudicar, porque se eu for para outro lugar, minhas vendas não vai ser igual à anterior. Então, pode acontecer. Fatores econômicos são as crises, tá? Vamos supor aí, nós estamos com recessão econômica, o PIB está baixo, as pessoas estão mais endividadas, isso são fatores econômicos que podem afetar a minha empresa. Fatores sociais são o comportamento da sociedade. A sociedade não gosta do estilo de minha música é sertaneja romântica. Aí eu coloco uma música sertaneja romântica, mas o Júnior não gosta de sertanejo romântico. Ele já gosta de um funk pesado, funk ostentação. Aí eu não faço esse tipo de música. Mas os fatores sociais influenciam, sim, diretamente no meu negócio. Os fatores demográficos, tem regiões que são boas de vendas, tem regiões que não são, tá? Fatores ecológicos ou ambientais, às vezes acontece, gente. Esse calor, ou por exemplo, Teresina faz muito calor. E é o local onde vende muita cerveja. As pessoas gostam de beber cerveja e comer picolé, sorvete. Se no lugar frio, tiver muito frio, será que a venda de picolé vai ser a mesma? Não, gente. Não tem condição de eu vender din-din, cremosinho lá em Gramados. Não tem condição. Lá um lugar frio eu vou vender sorvete. Dificilmente você vai ver nessas regiões frias sorvetes. Então, gente, uma análise ambiental geral, esses seus principais fatores são fatores tecnológicos, como mudanças tecnológicas afetam os fatores de produção, novos produtos, serviços que podem ocorrer nos atuais produtos, serviços, fatores políticos, envolve decisões governamentais de nível federal, estadual, municipal, capaz de afetar as atividades e operações da empresa. Já fatores econômicos, como estágio da economia, depressão, recessão, prosperidade, tendência de preço de bens e serviços, inflação, deflação. Inflação, gente, para vocês poderem entender o que é uma inflação, é aumento exagerado do preço. Deflação é a diminuição do preço de um determinado produto. Por exemplo, a inflação ela ocorre quando há uma grande demanda, ou seja, uma grande procura por um determinado produto. Porque dentro da lei econômica existe a lei da escassez, certo? Porque existe os recursos que são limitados versus os recursos que são ilimitados. As necessidades são ilimitadas. Como as necessidades são ilimitadas, nós temos aí, meus caros alunos, essas situações. Como a sociedade é ilimitada, nós temos essas situações. Então, nós temos uma situação política, monetária, fiscal, balanço de pagamentos, certo? Esses aspectos podem facilitar ou dificultar o alcance dos objetivos. Aí nós temos os fatores legais, gente, também conhecido como legislação. Ela acontece no âmbito federal, estadual, municipal,
sobre salários, controle de preços, higiene, segurança de trabalho, concessão de crédito direto ao consumidor, construção de edifícios, condições de trabalho, faturamento, estocagem, depósito de matérias-primas ou de produtos, além de impostos e uma infinidade de aspectos, tornam a atividade empresarial sujeita às limitações e restrições legais. Muitas vezes, a estratégia empresarial esbarra em certos impedimentos legais. Ok, meus queridos? Aí nós temos, por último, os fatores sociais, que são as atitudes, o comportamento dos clientes, dos funcionários, vai afetar estrategicamente o meu negócio. Qualidade desejada de vida, padrões de conforto, comportamentos, preferências, costumes, tradições, interesses, influências, produtos, tudo isso daí, meus queridos, vai influenciar pela sociedade a sua qualidade e preço. Conseguiram entender, meus queridos? Fatores demográficos, professor Gilvan. Com a densidade populacional e distribuição geográfica, a distribuição por idade, sexo, raça, define a maneira pela qual os clientes estão distribuídos no mercado. Entendeu? Então, isso é demograficamente para a gente conseguir entender esses fatores. Certo, meus queridos alunos? São fatores demográficos para a gente conseguir entender. Fatores ecológicos, professor, últimos, principais fatores, quando a gente faz uma análise geral. Envolve os aspectos do ambiente físico, natural, bem como político, governamental e empresarial. Todos esses fatores constituem importantes aspectos do ambiente geral, que tem uma visão macro, que deve ser levado em conta o planejamento estratégico. Depois desse planejamento estratégico, meus amados, vem o tático. Depois do tático, vem o operacional. Depois dele vem o operacional. Certo? Não tem como correr. Certo? O operacional. Aí, meu querido aluno, dentro dessas análises, o ambiente de tarefa representa um nicho ambiental mais próximo, imediato de cada organização. É um segmento específico. Recebe o nome de microambiente. Lembra que eu falei para vocês? O macro são variáveis incontroláveis. Macro são variáveis incontroláveis. Já o ambiente micro, que é dentro, já é mais controlado. Cada organização tem ao seu redor seu próprio ambiente. Para ter uma visão periférica, ou seja, dentro, ao redor, ao próximo, ela precisa reconhecer o ambiente de tarefa. E o análise ambiental ele vai focalizar o ambiente de tarefa, abordando 4 aspectos principais. Quais são eles? Consumidores ou usuários, fornecedores, concorrentes, agências regulamentadoras. Olha só, professor Gilvan. Que lindo, que massa. Nós conseguimos compreender e entender esses fatores de forma bem simples, bem ampla, para que a gente possa entender e compreender, professor Gilvan. Que show de bola. Quando você coloca esses fatores, a gente consegue entender, compreender melhor. Tranquilo? Então vejam bem, o ambiente de tarefa representa um nicho ambiental mais próximo, imediato, de cada organização, constitui um segmento específico de maneira macro. Então, vamos aprender. Então, nós temos aqui um círculo, aí nós temos um círculo dentro do outro círculo. Esse aqui é uma visão micro. E essa aqui é uma visão macro. Tá, ó, macro. Visão macro.
Então, eu consigo observar de como é feita essa visão micro e visão macro. Então, visão micro mais dentro, ó, região mais específica, constitui um segmento específico do macroambiente, recebe o nome de microambiente, certo? Quando você faz uma análise, então eu vou conseguir fazer uma análise dos consumidores, dos usuários, vou conseguir fazer uma análise dos fornecedores de recursos, dos meus concorrentes e das agências regulamentadoras, certo, pessoal? Lembrando que todos esses, principalmente esse finalzinho aqui, eu vou fazer uma análise penstal e fofa, de maneira interna e de maneira externa. Lembrando que a análise fofa está diretamente ligada à análise penstal. Então eu mostrei para vocês, meus caros alunos, de que forma o planejamento estratégico, ajuda nas tomadas de decisões dentro do planejamento tático, certo? De que forma ele ajuda dentro do planejamento tático? Lembrando, os 3 níveis, estratégico, tático e operacional, eles andam junto, de mão dadas. Então, meus queridos, não saia daí que a gente volta já já com muito mais aprendizado.